Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo, parte do versículo 42. Um versículo bem conhecido da nossa igreja, creio que de todas as igrejas, e perseveravam nas orações. Essas palavras nós encontramos nesse versículo, Atos 2, 42, e perseveravam nas orações. E o estudo de hoje, a meditação bíblica de hoje, vem na sequência de Neemias 8, 9, mas o capítulo 10 também faz parte desse relato de um avivamento que houve entre o povo de Judá, o povo de Deus, os filhos de Deus, o povo do Senhor, que teve um avivamento. E nós queremos, eu sei que posso falar por nós como igreja, nós também queremos um avivamento. Um avivamento espiritual, nós queremos ter essa vida abundante, essa vida espiritual, essa vida de Cristo em nós. Eu li esta semana uma frase de um irmão que tudo o que eu tenho lido acerca dele, ou dele, e mesmo sobre a vida dele, como o descreveram aqueles que o conheceram pessoalmente, é encantador. J.C. Ryle, um homem que já faleceu, já morreu, mas deixou um legado de piedade que tem influenciado e marcado muitos cristãos. E ele pensou muito sobre a vida cristã e escreveu bastante. Em mais do que um dos livros dele, que auxiliam os cristãos na sua relação com Deus, ele faz alguns alertas. E este foi um deles, importante para nós lembrarmos hoje. Ele disse que a apostasia é a queda, cair na fé, cair da fé, tornar-se um incrédulo. A apostasia começa geralmente com a negligência da oração privada. Não é de repente que um crente deixa de crer. Não é de repente que um cristão deixa de seguir Cristo e de ouvir com fé a palavra de Cristo. Mas há uma sequência, há passos que vão sendo dados nesse arrefecimento espiritual. E numa outra publicação que eu vi esta semana, num outro contexto, não num livro, mas alguém citou e atribuiu estas palavras a J.C. Ryle. Ele disse que existe um dos passos é a leitura da Bíblia sem oração. Lê-se a Bíblia, mas não se fala com Deus a partir daquele texto. Casamentos contraídos sem oração. Decisões feitas e uma decisão tão importante, mas sem orar, sem buscar a Deus. Então há decisões assim, especialmente casamentos que são realizados, contraídos sem oração. Outro passo, viagens efetuadas sem oração. Mudar de cidade, mudar de país, ir a outros lugares, mas sem buscar a Deus, sem orar. Residências, casas escolhidas sem oração. Sem buscar a Deus, sem pedir conselho a Deus e ao povo de Deus. Ele falou também em amizades que são formadas sem oração. Ter amigos com quem não se ora nem se pode orar, porque acham muito estranho orar. Mas ligar-se a pessoas afetivamente sem oração. São alguns dos passos. Mas como família, nós lemos recentemente acerca de outros passos num outro livro, nas meditações em Mateus. J.C. Ryle menciona uma série de passos pelos quais Pedro foi levado a negar o seu Senhor. Baseado nessa passagem de Mateus 26, de 69 a 75, o irmão J.C. Ryle menciona alguns passos e ele diz assim que estão misericordiosamente registados para o nosso aprendizado. O Espírito de Deus cuidou em tê-los por escrito em benefício perpétuo da Igreja de Cristo. Esta é a nossa convicção acerca das Escrituras. É para nosso benefício, coisas que já aconteceram há séculos ou milénios atrás, mas foram misericordiosamente ou graciosamente registadas para nosso benefício. E esta história de Pedro, esta parte da vida de Pedro foi escrita e alguns passos que este irmão identificou aqui
que levaram à negação de Jesus, à queda, a essa queda. Uma verdadeira apostasia o que aconteceu com Pedro ali naquele momento. Um afastamento da fé. Andou com medo, com covardia, andou com incredulidade e pecou gravemente. O primeiro passo foi a autoconfiança. Ele não foi logo para a negação, mas começou por uma evidência de autoconfiança quando ele diz a Jesus: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Está nesse capítulo, mas mais atrás, no versículo 33, essa autoconfiança. Eu não. Os outros até podem cair, mas eu não. Essa autoconfiança de Pedro. Primeiro passo para a queda, identifique este irmão. Outro passo é a indolência. O Senhor disse-lhe para vigiar e orar, no entanto, em vez de obedecer, Pedro dormiu e foi repreendido por Jesus. Então é hora de orar e tu foste dormir? Tu e os outros? Outro passo, uma acomodação covarde. Em vez de ficar ao lado do seu Senhor, primeiro abandonou, como os outros, fugiu, e depois seguia-o de longe. Acomodou-se na covardia. Um quarto passo, uma exposição desnecessária a más companhias. Aquela ideia das amizades. Quem é que senta perto de mim ou eu sento perto de quem? E nós sabemos de quem é que Pedro se sentou. Ele tomou lugar entre eles, aqueles criados ou soldados que estavam a observar o julgamento de Jesus, injusto, como se fosse apenas um deles. Ele misturou-se ali. E quando foi identificado como sendo um dos discípulos, ele negou e jurou e soltou impropérios, maldições, pragas, praguejou, disse coisas feias e acabou por negar Jesus. Caiu. Há um processo, há passos que são dados e começam desta forma. Comigo não. Eu sou crente, eu sou fiel. E vou ser fiel até à morte. Essa autoconfiança, esse orgulho, essa arrogância. Para o crente, grandes quedas raramente acontecem sem que tenha havido anteriormente algum desvio secreto. A igreja e o mundo às vezes ficam chocadas com a súbita má conduta de alguma figura importante do cristianismo. Crentes são desencorajados e tropeçam por causa disso. Quando vem alguém que é um líder na igreja ou que tinha uma aparência de piedade, era um dos 12, era um dos 3, era íntimo de Jesus. Ele falava tão bem, orava tão bem, cantava tão bem e caiu. Os crentes ficam desencorajados e tropeçam por causa de histórias assim. Mas os inimigos de Deus regozijam-se e blasfemam. Porém, se a verdade pudesse ser conhecida, a explicação para isso geralmente seria o afastamento secreto de Deus. Como é que chegou a esse ponto? Houve alguma coisa lá atrás, na intimidade, no segredo. Os homens caem na sua vida privada muito antes de caírem na vida pública ou em público. Uma imagem usada também é da árvore que tomba. A árvore tomba com grande estrondo, mas a deterioração secreta que leva à queda frequentemente não é descoberta até ao momento da queda. E vê-se o bicho como apodreceu por dentro, como já não tinha vida por dentro. Tinha uma aparência de forte, grande, mas estava corroída por dentro. Então a apostasia, a queda, começa geralmente com a negligência da oração privada. Momentos íntimos, verdadeira comunhão, intimidade com Deus. Qualquer um de nós pode vir a cair, mas nenhum de nós deseja que isso aconteça. Então não negligenciemos a oração. Se queremos um avivamento verdadeiro, como aquele que houve na época de Neemias, nós precisamos valorizar a oração. Então, olhando para o livro de Atos hoje, vamos ver como aqueles irmãos perseveraram nas orações. A igreja primitiva é uma referência
É um modelo para a igreja de todos os séculos, por isso é um modelo para nós, para a nossa igreja hoje. Nós vamos ver princípios sobre a oração no livro de Atos. 12 princípios que podemos extrair de todas as ocorrências de oração, da palavra oração, do momento da oração, de expressões de invocação, de súplica a Deus. Nós vamos extrair 12 princípios. São princípios que nos ensinam algo importante acerca da oração. Olhando para todo o livro de Atos. É claro que nós não vamos ver todos os capítulos, mas apenas as menções à oração neste livro. Então, começando pelo primeiro capítulo, em Atos capítulo 1, a partir do versículo 12, lemos que voltaram para Jerusalém, do monte, os discípulos, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Versículo 14 diz então que todos perseveravam unânimes em oração. Então a palavra perseverar é uma palavra que nós até temos dificuldade para dizer, mas muito mais para viver. É perseverar. A ideia é ser dedicado, ser fiel, é estar constantemente atento. É continuar sempre sem desfalecer, é mostrar-se corajoso, estar em constante prontidão para alguém, especialmente para Deus ou para quem precisa ou deseja a nossa atenção. É servir constantemente. É algo constante. É algo sem falhas, contínuo. E isto é difícil. É fácil ter clímax, é fácil ter momentos no monte de oração, é fácil ter horas, tempos dedicados à oração com a igreja, quando somos vistos pelos outros. Mas aquela constância, aquela perseverança, todas as quartas-feiras, todos os domingos com a igreja, todos os dias com a Bíblia, só eu e Deus, é disso que estamos a falar. E é isso que nós queremos buscar. A ideia de unanimidade é com uma mente, está relacionado com o pensamento. É um acordo comum. Em 5 de 10 ocorrências desta palavra no livro de Atos, o uso desta expressão ajuda-nos a entender a singularidade e a unidade da comunidade cristã. É possível pensarmos da mesma forma porque temos um espírito que é igual, que pensa por nós, pensa em nós, que nos ensina a pensar como Deus quer, como Jesus pensou, como pensa, como sempre pensará, em agradar a Deus e dar-lhe glória. É possível termos essa unanimidade de mente se ouvirmos Jesus, se ouvirmos o nosso Senhor. Então a imagem que é usada aqui, um comentário acerca desta palavra de unanimidade, é uma imagem quase musical. É um conjunto de notas que é tocado, mesmo que notas diferentes, mas que se harmonizam em intensidade e tom, como os instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um maestro. Assim o Espírito Santo harmoniza as vidas dos membros da Igreja de Cristo, os pensamentos, as mentes, para pensarem de uma forma em uníssono, em harmonia, em unanimidade, de forma bonita, uma forma bela. Então há aqui um princípio. O primeiro princípio sobre a oração é esta disposição para buscar a unidade, fazendo harmonia na proclamação de Cristo, embelezando a missão que nós recebemos, de falar de Jesus. Foi isso que aconteceu nesta relação perseverante, contínua, mas esta sensibilidade ao Espírito Santo que permite que, apesar de sermos diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, possamos contribuir para esta beleza do anúncio do Evangelho. Uma disposição, essa decisão, eu vou sim perseverar, eu vou continuar a buscar a Deus sozinho, mas com a igreja eu vou querer sim mostrar Cristo.
Mais à frente, no versículo 24, lemos que orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. É uma referência à escolha do discípulo que iria substituir Judas. A escolha recaiu sobre Matias. Mas esta oração mostra que havia uma consciência da grandeza, da omnisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas e sabe qual é o homem que tem o coração pronto para a obra dele. Então esta ideia, esta expressão, Senhor, Tu conheces o coração de todos, traz aqui um eco do Salmo 139, o versículo 14. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Eu ainda não tomei a decisão, Senhor, e Tu já sabes qual vai ser a minha decisão. Então não deixes que eu decida mal, não deixes que eu profira algo que te ofenda ou que te contrarie. Revela-nos, Senhor. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Eu quero, nós queremos, é o que Tu queres, é a Tua vontade. Então, o segundo princípio que podemos extrair aqui do livro de Atos, e deste texto em particular, é que a oração é uma consciência da grandeza, da omnisciência, não só a omnisciência, mas a omnipotência, a omnipresença do Senhor, mas neste caso, o seu saber, o seu conhecimento total e completo. Um reconhecimento da soberania de Deus. Ele está acima de todos, acima de nós. E quando oramos, nós reconhecemos isso, devemos reconhecer isso, e que a vontade do Senhor é boa e que Ele a faça, que Ele exerça a sua vontade em nós, que faça a vontade na terra como ela é feita no céu. Esse desejo, mas essa consciência do seu poder, a capacidade que Ele tem de saber tudo, de conhecer todas as pessoas, é absolutamente essencial que nos aproximemos de Deus desta forma, reconhecendo a sua divindade, o seu poder, a sua grandeza. O outro texto, e um texto que já lemos, mas este da perseverança, que traz um princípio, o princípio de dedicação e constância na vida da oração. É não esmorecer, não parar de orar. Isso temos aqui no capítulo 2, versículo 42. Dedicação e constância na vida de oração. Depois no capítulo 3, no versículo 1, nós lemos uma menção a uma hora da oração. Havia a hora nona. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. É interessante então perceber que havia horas destinadas, marcadas para orar. Então um princípio que nós podemos aprender com o povo de Deus logo no início da igreja, e não era algo só dos crentes, judeus, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, mas havia horas separadas, marcadas para buscar a Deus. Então, o estabelecimento de uma rotina, de hábitos de oração. Qual é o melhor momento no meu dia para eu falar com Deus? Para eu buscar o Senhor, a sua face, suplicar a sua graça, a sua misericórdia, louvá-lo. Então, os crentes no início tinham horas marcadas. E nós podemos e devemos aprender com estes irmãos a marcar um tempo certo, ter uma rotina de oração. Capítulo 4, versículos 24 a 31. De novo aparece a ideia da unanimidade. E unânimes levantaram a voz a Deus. A partir do versículo 24 do capítulo 4, lemos que eles disseram nessa oração, eles, os discípulos, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Faz-nos lembrar aquela oração dos levitas de Neemias, lá em Neemias. Aquela mesma expressão do Senhor Criador, todo o poder que Ele exerceu para criar todas as coisas que nós vemos à nossa volta, que nos impressionam, que nos encantam. Então, mais uma vez, reconhecer a soberania, a grandeza, a divindade do Senhor. Tu que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, Deus fala por meio do que está escrito. Eles estavam a citar uma escritura, 1000 anos antes, tempo de Davi, mas era a boca de Deus, era Deus que falava. E falou assim, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, o princípio que nós podemos extrair aqui, além de reconhecer a consciência da grandeza de Deus, a sua omnisciência, que fica também clara aqui, nesta oração de louvor, de exaltação de Deus, esta unidade, desta mente de comum acordo. Eles que reconheciam o Senhor, e a palavra grega é interessante porque nós temos uma palavra muito semelhante para esta ideia de soberania, de grandeza, mas é déspota na nossa língua. Mas é um governante absoluto, tem absoluta autoridade, é o Senhor. E é esta palavra que usam para se referirem ao Senhor Deus. E é este Senhor que oram, pedindo, suplicando, então, que olhem para eles, para que lhes deem intrepidez, essa liberdade em falar abertamente, francamente, sem segredo, sem ambiguidade, mas falar com convicção, com confiança, de forma aberta e destemida, com coragem entusiástica, com audácia, falar com segurança. E ficaram então cheios do Espírito Santo para poder anunciar a palavra de Deus e pediram algo que eles confiavam que Deus daria, porque era de acordo com a vontade de Deus. E é isso que nós aprendemos em 1 João 5,14. Devemos ter confiança na resposta do Senhor. Estes homens e mulheres oraram confiantes de que o Senhor responderia, de acordo com a sua vontade boa, perfeita. E o Senhor respondeu. E nós podemos continuar a orar com essa mesma confiança. Podemos e devemos, é isso que estamos a aprender. A orar com confiança na resposta do Senhor. Ele responde. Deus responde. Quando a oração é feita de acordo com a sua vontade, Ele responde dos céus, Ele ouve-nos e Ele faz a sua vontade, no seu tempo, do seu modo. Atos 6, versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos, disseram os apóstolos, à oração e ao ministério da palavra. Aquela história dos diáconos, do surgimento dos diáconos, a necessidade de servir, aquelas viúvas, aquelas pessoas necessitadas entre o povo cristão, entre o povo crente. E então ali há esta afirmação, nós nos consagraremos à oração. E depois, mais à frente, versículo 6, aqueles homens identificados como cheios de fé, homens capazes de servir os outros, foram apresentados perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O princípio aqui é essa consciência do ministério. A oração dá-nos consciência do ministério, o que significa impor as mãos, nos identificarmos com as pessoas, orarmos por elas, reconhecermos aqueles que têm também uma vocação, um chamamento para orar, dedicar-se à oração e à palavra, ao estudo e à ministração da palavra. A oração permite-nos essa consciência de valorizar esse ministério, o ministério cristão dos pastores, dos presbíteros, dos anciãos, dos guias, dos mestres, e orarmos por eles, pelos diáconos que servem a igreja, aqueles que são chamados de os oficiais, não é uma palavra que está na Bíblia, mas percebemos que são homens identificados e consagrados para o ministério. Orar por eles, identificarmos-nos com eles, orar pelas suas famílias, uma consciência do ministério. A oração traz-nos essa consciência. Capítulo 7, a história de Estevão. Apedrejavam Estevão porque contou a história do povo de Deus e isso irritou os fariseus,
aqueles judeus religiosos. E quando estava a ser apedrejado, ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. E aqui nós vemos um eco das palavras de Jesus em Lucas 23, 34, quando Jesus orava e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então a oração é uma imitação de Jesus Cristo. Nós aprendemos com Jesus a orar e nós, na oração, desenvolvemos um caráter igual ao de Jesus, como Estevão mostrou ter sido desenvolvido nele. A oração é uma forma de nós imitarmos Jesus, que orava, levantava-se de madrugada, afastava-se das multidões, procurava um lugar solitário e orava. E orava orações como esta que Estevão orou. Não lhes imputas este pecado. Ou seja, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A oração é uma forma de imitar o nosso Senhor, imitar Jesus. Em Atos 8, versículos 14 e 15, lemos: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Interessante o que aconteceu aqui. Houve um movimento, pessoas que receberam a palavra, houve conversões, houve um interesse por Deus, e o que foi priorizado? A espiritualidade. Não foram as curas, não foram as bênçãos materiais, mas a eternidade. Ter uma relação com o Deus que é Espírito. Que recebessem o Espírito Santo, que tivessem comunhão com o Espírito Santo. Que valorizassem a espiritualidade e não a materialidade. Não a carne ou as coisas da carne, as coisas da terra, mas valorizar o que é espiritual. E vamos ver este princípio repetido em outras orações neste livro, neste primeiro século da Igreja. A prioridade é um relacionamento com Deus por meio do Espírito. E é Ele que é mais importante. Não sou eu, nem as minhas necessidades, nem as minhas sensações, mas é o Senhor que importa. É a relação com Ele. E isso é possível só através do Espírito Santo a habitar no crente. Atos 8 ainda, versículo 24, respondendo a Simão, que viu tudo aquilo, viu aquela demonstração de poder dos apóstolos. Ele queria também, ele que tinha abraçado a fé, ele que foi batizado, ele que se identificou com os crentes, com Jesus, mas obviamente a carne dele ainda estava a lutar. Ele queria o mesmo poder que viu que os outros estavam a manifestar. Ele que iludia as pessoas com mágicas, ele que era tido por grande vulto, uma pessoa importante, ele queria continuar com esse estatuto. E estava a perdê-lo porque os apóstolos estavam a fazer coisas extraordinárias. E ele queria aquilo também. Tem muito a ver conosco, tem muito a ver com a humanidade, com a atenção que nós queremos para nós, para os nossos. E o que ele ouviu foi forte. Foi muito forte a repreensão de Pedro. Não tens parte neste ministério. Estás em fel de amargura. Isso é muito mau o que está dentro de ti, Simão. E ele caiu nele e disse: Então rogai por mim, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Orem por mim. E nesta oração, ou neste pedido, nesta demonstração de Simão, ele percebe o que é oração. A oração é dependência, é uma expressão de humildade. Então, orar, pedir que orem por nós, orar por mim é dizer: eu preciso de Deus, sem Deus eu não vou ser nada. Então orem por mim, eu não posso ficar sem Deus, sem o favor dEle, sem a graça dEle. Se eu entendi bem o que é fé, o que é o caminho, eu não posso andar longe desse Jesus que vocês estão a pregar. Então roguem por mim, orem por mim. Então é uma demonstração de dependência e humildade, a oração. E nós somos pessoas dependentes. Nós somos fracos. Sem Deus nós não fazemos nada de jeito.
nada de valor. Estamos perdidos e precisamos expressar como Simão expressou o que é a oração. Em Atos 9, versículos 11 e 12, o Senhor falou com Pedro, com Ananias, falou com Ananias, preparando-o também para o ministério na vida de Paulo, que aí nesta altura se chamava Saulo. Versículo 11 diz: Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está a orar. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 17, mais à frente, lemos que então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, há alguns princípios que nós já vimos e que estão presentes aqui nesta história, neste relato. Esse da dependência e da humildade, isso de rogar, de suplicar a Deus a sua misericórdia para devolver a vista. Então, há esta oração. Claro que Saulo desejava voltar a ver e ele ouviu esse desejo também respondido. Há aqui então essa expressão de orar, de suplicar, de rogar. O princípio 6, que também podemos ver aqui, esta consciência do ministério, de impor as mãos, de reconhecer que houve um chamamento de Deus. Deus chamou um perseguidor, um pecador, um homem mau, mas Deus chamou. E Ananias reconheceu, porque orou, porque falou com Deus, porque ouviu Deus, ele reconheceu que Saulo era um chamado. Tinha um ministério a cumprir e foi em oração que isto aconteceu. Há também aqui, obviamente, uma priorização da espiritualidade, de novo a ênfase é no Espírito Santo. Ele precisava de cura e foi curado, porque Deus queria ainda usar Saulo a ver. Saulo poderia ser usado sem ver? Certamente que sim. Mas se Deus lhe devolveu a vista é porque Deus queria usar os olhos de Saulo ainda. Então o que importa é o que Deus quer usar na nossa vida. Se nos quer usar com olhos e com mãos e com boa saúde, Ele vai nos usar dessa forma. Mas é um facto que Deus pode usar pessoas sem olhos, sem mãos. Deus pode usar qualquer um que Ele chame, que Ele capacite, se Ele colocar nesse corpo, nessa vida, o seu Espírito. O que importa é o Espírito. Não é um corpo saudável, não é um corpo completo, mas é um corpo cheio, uma vida cheia do Espírito Santo. Então esse princípio número 8 fica bem evidente aqui. Uma priorização da espiritualidade e da eternidade. A vida eterna é muito mais importante do que a vida temporal aqui. Atos ainda, capítulo 9, mais à frente, versículo 40. Pedro, então, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, estava ali Dorcas diante dele, ou Tabita, e falou, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Então Pedro colocou-se de joelhos. Mais uma expressão, oração é uma expressão de humildade, de dependência. Se não for Deus, eu não vou fazer nada. Pedro sabia, por isso ele colocou-se de joelhos e orou a Deus e rogou a sua misericórdia. Há também aqui evidência da consciência da grandeza, a omnipotência e da soberania do Senhor. Ele pode voltar a dar vida. Ele pode ressuscitar um corpo morto. Deus tem esse poder e nós vemos isso acontecer aqui. Então o princípio 2 é aqui novamente lembrado. Mas acima de tudo esse princípio da dependência e da humildade do ministério de Pedro. Ainda Pedro, com outro homem, no capítulo 10, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio,
E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então nós vemos aqui um outro princípio. O reconhecimento da ação sobrenatural e graciosa do Senhor. Esta é aquela outra história de um homem que tinha uma hora para buscar a Deus. Não era judeu, ele era um estrangeiro. É neste contexto que Pedro tem aquela visão sobre as coisas impuras e que ele foi ordenado matar e comer aqueles alimentos que ele disse: não, mas eu não posso. E o Senhor disse: o que eu purifiquei não chames impuro. É nesse contexto de alguém que era estrangeiro, não era um judeu, mas que também respeitava, guardava as horas da oração, também tinha um tempo para orar. Mas há aqui, acima de tudo, esse reconhecimento da ação sobrenatural e graciosa de Deus. Alguém a orar e ouve Deus falar, chamar para uma missão, e Deus quer salvar até estrangeiros. E para Pedro foi uma revelação, foi algo difícil, foi uma confrontação, mas há este reconhecimento e esta admiração também do Senhor, mas um reconhecimento de que Deus usa e ouve as orações dos crentes, aqueles que o buscam com fé. E na sequência desta história, nós lemos que Pedro, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar de novo, uma outra hora, mas também com o propósito de orar. E respondeu-lhe Cornélio, versículo 30, faz hoje 4 dias que por volta desta hora, a mesma hora, a hora da oração, estava eu a observar na minha casa a hora 9 da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E a explicação de Pedro mais à frente, quando ele conta o que aconteceu aos apóstolos, diz: eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão e que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Deus falou na hora da oração, eu estava naquele meu encontro com Deus e Deus falou, Deus revelou-se. Recordar então ter horas marcadas para buscar o Senhor. O Senhor também responde a essas horas marcadas. Se nós marcamos com Ele, Ele não vai faltar. Ele vai estar lá para falar. Ele vai estar lá para dirigir, para orientar. Ele não se atrasa. Ele não falta. Cornélio e Pedro encontraram essa hora, respeitaram essa hora e encontraram-se os dois na soberania graciosa de Deus para que essa obra fosse realizada na vida e na família de Cornélio. Capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ele tinha sido preso na sequência da morte, da prisão e da morte de Tiago. E agora é um tempo de perseguição à igreja, mas a igreja começou a orar incessantemente por Pedro. Versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E o princípio é este. Há momentos em que há uma necessidade de um tempo especial, um tempo intenso de intercessão. É verdade que a oração deve ser sem cessar, mas nós vemos e aprendemos com o livro de Atos que há momentos em que a intensidade, as reuniões de oração, elas têm que se intensificar. Aprendemos então que há momentos na história da igreja em que nós precisamos de orar incessantemente, sem parar, com irmãos que nos ajudam a continuar, a perseverar, a pedir, a buscar. Há momentos assim, precisamos de discernimento para saber quais são esses momentos. Isto é avivamento, isto é vida espiritual abundante. Esta é a novidade de vida para a qual nós fomos chamados. É o Espírito Santo que nos conduz. É Ele que usa as orações do seu povo para que os propósitos dele sejam cumpridos. Deus cumpre os seus propósitos por meio da oração do seu povo. E Pedro foi libertado
Porque Deus quis, mas porque a igreja pediu, porque a igreja orou. Atos 13, versículos de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então esta ideia da oração com jejuns, isto nós vemos repetido depois no capítulo 14, versículo 23, também na identificação dos líderes da igreja, dos presbíteros, há esse tempo de oração e oração com jejum para a separação para o ministério. Temos então aqui de novo esta consciência, o princípio 6, consciência do ministério, da vocação, do chamamento. A oração faz parte desse reconhecimento, dessa vocação da igreja. Então isto acontece, a igreja deve orar, a igreja deve buscar a Deus e pode intensificar essa busca com o auxílio do jejum. E falaremos em breve também sobre o jejum, mas já trazendo uma explicação bíblica e o uso bíblico do jejum, é o nosso corpo não estar preocupado com outras coisas e não ter que parar para comer e não ser até atrapalhado pela energia que o corpo precisa produzir para a digestão dos alimentos. É uma possibilidade de dizer a Deus que sentimos necessidade dele, assim como o corpo sente necessidade da comida. E é isso que nós fazemos essencialmente com o jejum como crentes. Capítulo 16, versículo 13, outra menção à oração. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Isto foi Paulo que contou. Versículo 16 diz que aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Mas a ideia é esta, de ir para o lugar de oração. E voltamos àquele princípio de estabelecimento de uma rotina de oração, não apenas do horário, mas ter uma rotina do lugar. Era um hábito de algumas mulheres, algumas pessoas iam para um lugar específico para orar. Ajuda a ter uma rotina. É importante nós termos uma rotina. Aprendemos isso com o livro de Atos. Não só com o livro de Atos, aprendemos com Jesus nos Evangelhos, aprendemos com Daniel na sua história. É importante termos hábitos de oração. Capítulo 16, ainda versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Então nós temos aqui esta consciência, o princípio 2 de novo, a consciência da grandeza, da omnisciência, omnipotência, omnipresença e da soberania do Senhor. Eles estavam presos, mas eles sabiam que o Senhor estava ali com eles. E eles estavam presos, mas não estavam a murmurar e frustrados. Eles estavam a louvar a Deus. E aqui vemos a imitação de Jesus, aquela atitude, mesmo traído, mesmo crucificado, mas com uma expressão de piedade, de misericórdia, de devoção, de amor a Deus. Um coração transformado, um coração de Deus. E estes homens tinham essa atitude, essa postura. E obviamente o primeiro princípio da oração, a proclamação de Cristo, essa harmonia, essa beleza. Eles anunciavam, eles cantavam louvores a Deus, anunciavam Deus com os seus louvores. E os outros escutavam. Muito bonito ver este episódio da vida da igreja. Esta beleza, esta harmonia, este belo hino de declaração de fé que Paulo e Silas aqui cantaram. Mais à frente, capítulo 17, versículo 27, mais uma menção à oração aqui com esta expressão buscar a Deus. Buscar a Deus é sinônimo de oração. Orar é ir atrás de Deus, é procurar chegar até Deus. É ter esse encontro, é um reconhecimento de que Ele vai ouvir, de que Ele vai atender
Ele não está longe. Nós podemos chegar a Ele. E nessa pregação para os estrangeiros, para os gentios, para até os eruditos, mas que eram ignorantes no Evangelho, na fé, Paulo ensina que Deus pode ser encontrado, sim, se for buscado. Capítulo 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, os discípulos de Éfeso, o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ou seja, nem todos falavam em línguas, nem todos profetizavam, mas todos tiveram o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não é sempre a mesma demonstração de poder. Às vezes é a mansidão, é o domínio próprio, é a bondade. São frutos do Espírito Santo. Não tem que falar em línguas porque tem o Espírito Santo. Não tem que pregar ou profetizar porque tem o Espírito Santo. Mas tem que ter amor, tem que ter alegria, tem que ter paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem que ter o Espírito Santo, sim. E aqui o princípio 10 é recordado, o reconhecimento da ação sobrenatural e graciosa do Senhor. Ele que se deixa encontrar por quem o busca. E Ele dá o seu Espírito Santo. E aqui de novo essa espiritualidade priorizada. O importante é ter a relação com Deus por meio do seu Espírito. Capítulo 20, versículo 36. Mais uma vez a expressão de humildade e de dependência. Nós lemos que ajoelhando-se, Paulo, com aqueles pastores, os presbíteros de Éfeso, orou com eles. Capítulo 21, versículo 5. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. A oração pode ser feita de joelhos para transmitir essa mensagem, essa ideia de dependência e humildade. Não é obrigatório que se ore de joelhos, não existe um mandamento, mas orar de joelhos transmite essa dependência e humildade. Esse reconhecimento da grandeza, da soberania, da divindade do nosso Senhor. Capítulo 22, versículos 17 e 18. Tendo eu voltado para Jerusalém, diz Paulo, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo. Ele viu o Senhor. E ele foi para o lugar onde costumava ir para orar. Então, de novo, o estabelecimento de uma rotina de hábitos de oração. Enquanto orava no templo, aquele lugar onde era costume frequentar para orar, para buscar a Deus. Capítulo 27, versículo 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, isto naquele episódio lá do naufrágio, Paulo, que estava preso, estava a ser levado para Roma, e aquela tempestade que sobreveio, então receosos que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Então, uma recordação do princípio 2, essa consciência da grandeza e da omnipotência, da soberania do Senhor. Deus, tu podes fazer o dia nascer mais depressa. Tu podes fazer com que o sol acelere. Ou seja, nós sabemos que a Terra acelera a sua rotação. Mas é uma linguagem bíblica, o movimento do sol. É uma percepção que nós temos quando olhamos para o sol, parece que é o sol que se movimenta. Mas aqui o que eles pediam era que o dia nascesse mais rápido, que o sol aparecesse mais depressa. E se oravam a Deus é porque sabiam que Ele tinha poder para fazer isso. Ele já tinha feito. Deus já fez isso. Deus já mandou que os astros se movimentassem ou que parassem de se movimentar e eles obedeceram. Pelo menos 2 vezes no Antigo Testamento nós ouvimos essa história. Atos 27, versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. E aqui um último princípio, que é o princípio da expressão de gratidão e glória a Deus. A oração é a forma prioritária, privilegiada de nós expressarmos gratidão a Deus e de lhe darmos glória. Usarmos as nossas palavras, a nossa boca, as nossas mãos ou os nossos joelhos para glorificar o nosso Deus.
Paulo deu graças a Deus na presença de todos, porque tinham comida, tinham pão. Então dar graças a Deus é uma forma de glorificar a Deus. Reconhecer que Ele é Deus, é Ele que nos dá o alimento, é Ele que nos dá a saúde. E tudo isto nós aprendemos com o livro de Atos. Ainda há mais uma oração à frente, no capítulo 28, mas que recorda um princípio anterior, o princípio 2, nesta oração que é aqui mencionada no versículo 8 do capítulo 28. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. Então, de novo, ele orou porque ele estava consciente que Deus é que tinha poder para curar. Não, o poder não estava nele, o poder estava em Deus. E ele falou com Deus e Deus curou aquele homem. Porque Deus é soberano e Ele cura quem Ele quer. E Ele quis curar aquele homem, o pai de Públio. Uma revisão, se quiserem preencher, se alguém não anotou todos os princípios, vamos revê-los. O primeiro, disposição para buscar a unidade, fazendo harmonia na proclamação de Cristo, embelezando a missão. É isto que nós aprendemos com a igreja primitiva sobre a oração. Claro que há muito mais para aprender, mesmo que não mencione a palavra oração, mas estes são 12 princípios que nós podemos ver hoje. O segundo, consciência da grandeza e da soberania do Senhor. O terceiro, uma dedicação e constância na vida de oração. Um outro princípio, estabelecimento de uma rotina de hábitos de oração. Princípio número 5, confiança na resposta do Senhor. O Senhor ouve e Ele responde. Número 6, consciência do ministério, da vocação, do chamamento de homens ou de mulheres que Deus separa de uma forma especial para usar. Número 7, imitação de Jesus Cristo. Ao orar, nós imitamos e devemos imitar o nosso Senhor. Número 8, priorizar a espiritualidade, a eternidade. A oração ajuda-nos a fazer isso, a demonstrar dependência e humildade, a fazer esse reconhecimento da ação sobrenatural e graciosa do Senhor, a sua misericórdia. Reconhecer a necessidade de um tempo especial, de intenso de intercessão. Aquela oração em grupo, em comunidade, intensa, em ocasiões especiais. E, por fim, a expressão de gratidão e de glória a Deus. Então, nós temos a igreja primitiva como uma referência, como um modelo para ser igreja, hoje, no nosso tempo. Lembrando que a queda, a apostasia, começa geralmente com a negligência da oração privada. Eu quero um avivamento, e ao ler Neemias, ao estudar Neemias, eu senti esse desejo. Eu quero viver o que aqueles homens, aquelas famílias viveram. Eu quero viver isso na minha família, eu quero viver na minha igreja. Eu desejo que nós, como igreja, também busquemos esse avivamento. E com Atos podemos aprender o fundamento do avivamento, a oração, de buscar a Deus, de meditar, de buscá-lo, de ler a Bíblia em oração, com oração, não negligenciar os pequenos começos, os pequenos passos, porque eles são verdadeiramente grandes.